agora eu vou falar com você sobre um assunto muito importante. Você sabe que nós estamos vivendo o Jubileu 2025, um momento muito especial na Igreja Católica, que acontece a cada 25 anos. Esse é um tempo de remissão, perdão, em que os fiéis têm a oportunidade de buscar a cura, a libertação dos pecados, aliviando aí, vamos dizer assim, as dívidas, se é que nós podemos dizer dívidas, espirituais que pesam sobre sua vida, sobre a nossa vida. E aí, dentro dessa celebração, há a possibilidade de pedir e receber indulgências. É um dos aspectos mais importantes. Mas, não vou dar muita explicação, não, porque tem gente muito mais esperto não, inteligente, sabido, para falar sobre indulgências, que é o padre... eu acho que... Primeiro eu vou dar dica, ó. Todos os dias está na TV Pai Eterno. 12h30, a gente sente o cheirinho de tudo que ele faz. A gente até sente o gosto. Padre Antônio Donizete, na Receita do Padre. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Caísa. Como é bom Sua estar aqui. bênção. Deus Bom abençoe. demais é ter o senhor aqui com a gente, viu, Uma padre? alegria. É sempre uma honra ter o padre Antônio Donizete. Receita do Padre teve até coisa lá de Tocantins, que você e Não o é? esposo trouxeram, não é? Ô, padre, a gente fica só lá olhando, assistindo e pensando, nossa, esse prato deve estar bom, gostoso. De vez em quando tem umas derrapadas, mas é sempre acerto. Mas cozinha é isso, né, padre? Cozinha é sempre surpresa. Como a vida, né? Como a vida, isso. Como a vida. Como o nosso Deus que nos surpreende a cada dia. Sempre. Sempre extraordinariamente, sempre. O Papa Francisco gosta de dizer que a característica particular de Deus é que ele sempre nos surpreende. Sempre. Ele nunca esgotou tudo. Ele é uma fonte que não se esgota. Esse é o mistério. Esse é o mistério. E por isso que a gente deve ter fé, não compreender o mistério, mas confiar. Fé é uma adesão a uma iniciativa daquele que nos olhou e nos amou por primeiro. Então, antes do movimento de adesão por ter fé por um comando abstrato ou um comando externo que manda, é preciso experimentar o amor. A fonte da fé não é um grito de um Deus arbitrário e autoritário, mas é um Deus que se aproxima. Eu sou fascinado por aquela imagem de Deus, aquele do texto do livro do Gênesis, em que Deus pergunta a Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi o barulho dos teus passos, ouvi tua voz no jardim e me escondi. Você já imaginou o que é viver num lugar onde você escuta assim o barulho dos passos de Deus e a voz de Deus por aqui, por ali, dizendo, olha, ele está ali, vou ali falar com ele. Olha. Já imaginou? Já imaginou? Nossa, parece Deus que é assim. Deus é assim. Deus é assim. Parece que a gente nem consegue. Ô, padre, e quando o senhor fala em amor, e aí falando, já puxando o gancho aí da indulgência, a própria indulgência já é uma misericórdia, um amor de Deus por nós, que nos dá a capacidade de sermos resgatados aí de todo o pecado, de todas as imperfeições, né? Vamos dizer assim. A gente precisa ter um cuidado teológico muito grande para tratar desses temas, porque senão a gente absolutiza um aspecto como o elemento da indulgência, que não é um sacramento, mas também não é um sacramental. É uma graça extraordinária que Deus nos assiste. É preciso entender qual é a característica específica da teologia deste instrumento da graça. A indulgência é um instrumento da graça. A elaboração mais extraordinária que me tirou fôlego, lá na minha juventude, eu tinha umas inquietações que eu não entendia, a minha mente, a minha inteligência não aderia ao que era chamado de indulgência para a igreja. Os argumentos, o que eu lia, nunca me alcançava convicção. Sim. E um dia, um padre, um redentorista, o padre Afonso Pachotti, que já morreu, uma excelente figura assim de fé, de espiritualidade, de autoridade moral e espiritual. O padre Afonso Pachotti disse assim, Antônio, deixe de bobeira, você já não machucou? Procurou alguma cicatriz no meu dedo, porque quem mexe com cozinha e roça tem sempre algum machucado, né? Já curou, não curou? Pois é, a indulgência, a graça de Deus, a absolvição, por exemplo, perdoa, cura a ferida, mas às vezes, por questões suas,
você fica com a cicatriz para você. Isso. A indulgência é a graça de ser limpa também a cicatriz. Olha. Pronto. Pronto. Acabou meu problema com indulgência. E aí parece que até clareia a importância da indulgência para E nossa aí não é caminhada. um problema de Deus ou da graça que foi pouca, a graça do perdão, mas aí ele disse, por várias razões o seu organismo não reagiu e não recriou ali, e você não tem a cicatriz, a outra marca, senão uma cicatriz forte daquilo. A indulgência é aquilo que, além de curar, tira a marca da ferida que já foi curada. Pronto. Pronto, falou claríssimo, deu para entender. Ô padre, aí existe a indulgência plenária e a parcial. Qual que é a diferença? Se a gente observar a característica da indulgência, para alcançar, para receber a indulgência, os elementos são muito próximos dos elementos para se alcançar o perdão dos pecados em qualquer estado de graça. Receber o sacramento do matrimônio para quem é amaziado, confessar para quem está em pecado e não... O que é a ideia central da indulgência? Para nós católicos, na teologia e na doutrina católica, existe o céu, o inferno e o purgatório. O purgatório é o lugar, é um destino para aquelas pessoas que têm uma falta, que esta falta não lhe alcança a condenação eterna, mas impede de entrar no céu. A essa falta são destinados para um tempo de purificação no purgatório. A indulgência parcial ou plenária se refere a alcançar a graça de, se eu vou usar uma metáfora para ficar mais fácil para quem nos acompanha. Por exemplo, eu tenho uma falta que vou ficar no eterno, não tem dias. Mas eu tenho que passar 350 dias lá no purgatório para pagar pela purificação daquela falta minha. A indulgência parcial é um ato de piedade que eu pratico, ou que alguém pratica na minha intenção, me alcança ficar menos 200 dias e não 350. Isso é parcial. Entendi. E a plenária? A plenária é tudo. Zerou. Zerou. Eu não tenho falta após a morte, é o destino da companhia do Senhor e ficar nele até o dia da ressurreição e da participação eterna na vida dele. E aí no ano santo, agora eu faço duas perguntas. O que a gente tem que fazer para alcançar a indulgência nesse ano santo? E se eu vou alcançar a indulgência plenária ou parcial? Quem vai saber se é plenário ou parcial é o confessor seu, com o discernimento seu, e especialmente o Divino Espírito Santo falando com você. Dificilmente alguém será árbitro ou juiz ao ponto de alcançar um raciocínio dizendo, não, esse aí só dá 200 dias, não 350. Entendi. Dificilmente. Dificilmente. Não é? Isso concerne a relação íntima do mistério de Deus. Tem um outro elemento importantíssimo da indulgência, que é o seguinte: você praticou um ato grave, a que chamamos de pecado. A palavra pecado significa sempre ruptura com a comunhão com Deus. É uma ruptura da comunhão com Deus. Você se arrepende, confessa, recebe a absolvição dos pecados. Mas fica aquela culpa que hora ou outra você se lembra daquele erro e diz, e aquilo dói. Dói. Aquela lembrança me humilha, aquela lembrança me envergonha. A recordação daquela falta, mesmo que eu tenha sido perdoado, eu fico doído, aquilo me humilha. E para quem tem um problema, por exemplo, mais crônico de saúde, como a depressão, quem tem um problema mais crônico, por exemplo, que desviou-se para a dependência química. Vai ser um gatilho. É um gatilho. É facinho que você, estando em estado de graça, arrependeu, confessou, está perdoado, mas aquela culpa, ela te puxa para baixo, que não tem mais a ver com a parte de Deus, mas com você acolher a graça e viver a graça. Então, a indulgência é uma outra característica muito bela. Ela vai ajudar você não se recordar mais daquilo de forma que lhe fere e que lhe joga no mesmo estado de pecado como antes da absolvição. Então, a indulgência, ela te arranca desse estado de autocondenação, de autoflagelação, de automutilação. Importante, hein?
A indulgência não tem a ver com limite da graça sacramental. Eu tenho lido por aí e tenho escutado umas explicações por aí, minha gente. Muita gente falando sobre indulgência precisa ler, estudar teologia, precisa estudar o que é a graça de Deus, mas certas interpretações do que é indulgência carece de teologia, porque fica parecendo, Caísa, que a graça é pouca. Fica colocando a graça de Deus dentro de uma caixinha, uma caixinha. Cabe lá dentro da caixinha. Como se ela não alcançasse. Não, confessou, arrependeu, mas está faltando ainda alguma coisa. Não! Ante a graça de Deus, a graça sacramental, não falta nada da parte de Deus. Se falta é da minha parte. É por limitação e fraqueza minha. Aí, por limitação e fraqueza minha, eu devo me aperfeiçoar pelo jejum, pela oração, pelos atos, pela prática da caridade, pela confissão, pela participação da Santa Missa, pelo comungar, a Sagrada Eucaristia. Isso tudo vai ser remédio que alcança o apagar dessa lembrança ou a cicatriz que ficou. Olha. Essa é a teologia da indulgência. Muito que é um aspecto que nada acrescenta ou mutila à teologia da graça do sacramento da penitência. E aí, padre, então, para alcançar a indulgência nesse ano santo, é confissão, oração, confissão, participação da Santa Missa, rezar na intenção do Santo Padre o Papa. Alguns pensam assim, que absurdo, rezar na intenção do Papa me faz alcançar para algum ente querido meu, ou para alguém que eu nem conheço, porque um elemento bacana e belo da indulgência é que eu rezo para que alguém que esteja no purgatório se liberte de ficar lá. Alguém que está nesse abismo de, mesmo tendo passado pelo caminho da graça sacramental, aqui dentro aferido. Então eu rezo para que essa pessoa alcance, não é? Libertação. Então, olha que quando eu rezo pelo Santo Padre o Papa, eu estou rezando pelo ministério da coordenação e da missão daquele que conduz a barca de Jesus à Santa Igreja. Estou rezando para uma pessoa ter mimos, prestígios e privilégios, ser reconhecido, idolatrado ao modelo das glórias mundanas dos poderes deste mundo. Jamais. Rezar pelo Santo Padre o Papa, rezar pelo ministério petrino, o ministério da comunhão e o ministério da unidade. Isso é que significa rezar pelo Santo Padre o Papa. Muito bom. Nós precisaríamos ter mais tempo para falar mais sobre indulgência, que eu sei que tem muitos detalhes, né, padre? Para isso tem um ano. Tem um ano, né? E o senhor volta, então? Voltamos. Volta? Ô, padre, mas aí o senhor está todos os dias, então, na TV Pai Eterno? Todos os dias. Receita do Padre? 12h30. E qual que é o Instagram? Porque eu sei que o senhor tem lá no Instagram do senhor também muitos recortes lá de homilias que o senhor faz, ensinando muitas coisas maravilhosas para o povo de Deus. Fala aí. Olha, eu sou péssimo nessa linguagem. Eu não sei qual é o nome do meu Instagram. Só para Padre Antônio Donizete vai encontrar. Padre Donizete vai encontrar. Vai. Eu sou péssimo, mas vai encontrar. As pessoas dizem para mim na porta da igreja, como é que é? Eu falo, não sei. Porque realmente é a equipe da igreja que cuida disso e eu não domino, eu precisaria até zelar-me mais. Não, mas se colocarem lá, gente, Padre Antônio Donizete, aí, ó, o pessoal tá falando, @Padre Antônio Nascimento. Perfeito. Pronto. Vai encontrar lá e vai crescer na fé com as homilias do Padre Antônio. Obrigada. Obrigado a você. Ano a gente chama o senhor, hein? De novo. Estarei aqui. Parabéns pelo trabalho. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém, e para todo mundo que está lá. Vamos com Deus. Amém.